Salve galera, paz e bem, eu sou Thiago Asbar e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os sacramentos de serviço, que seria o sacramento da ordem e o sacramento também do matrimônio. Então, para você que está conhecendo o nosso canal hoje, não esqueça de se inscrever, de clicar aí no sininho para ativar as notificações, de deixar o seu like no nosso vídeo, que é muito importante para a gente, e também compartilhar com o maior número de pessoas. O sacramento da ordem é o sacramento que confirma a missão dada por Cristo à sua igreja. Onde que a gente pode se basear nisso? Vou fazer uma leitura breve aqui com vocês, que está lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, a partir do versículo 13, que diz assim: Depois subiu a montanha e chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele, e constituiu 12 para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar e terem autoridade para expulsar os demônios. Então, essa instituição que Jesus faz através dos 12 é onde se inicia esse sacramento da ordem. Mas o que acontece no momento da ordenação? No momento da ordenação, eles recebem o dom do Espírito Santo, enviado por Cristo, através da imposição das mãos do bispo. E é legal também a gente saber que eles recebem ali uma autoridade sagrada. A igreja entende que não é o lado humano do sacerdote quem celebra, mas sim Cristo é quem celebra através dele. Por isso que nós ouvimos dizer que os sacerdotes são personas Christi, ou seja, representam a pessoa de Cristo. Uma das principais missões que o ministro ordenado recebe é a missão de servir. Ou seja, todos aqueles que são chamados a essa vocação recebem a missão de estar em serviço de todas as pessoas, principalmente da igreja. Mas como se divide isso? Como se divide o sacramento da ordem? Ele é dividido em 3 graus. A gente chama de episcopado, de presbiterado e também de diaconato. Então vamos entender um pouquinho qual é a diferença entre esses 3 graus. O episcopado, ou como a gente conhece como bispo, é aquele presbítero que se integra à sucessão apostólica. Mas como é isso? Desde o início, como nós lemos na passagem, a gente tem os 12 apóstolos. Então o episcopado nada mais é do que essa sucessão apostólica. A gente precisa entender que esse grau do episcopado, ele é o grau mais alto da igreja. Por mais que nós tenhamos cardeais, arcebispos e até mesmo o Papa, todos eles são bispos. Quando um presbítero é ordenado como bispo, ele chega à plenitude do sacramento da ordem. A partir do momento dessa ordenação, ele recebe a missão de zelar pela igreja no geral e principalmente de ensinar, de santificar e de direcionar a igreja de Cristo. Para nós, enquanto católicos, a figura do bispo é uma figura muito importante nas nossas dioceses, pois é ele quem vai coordenar todas as paróquias, coordenar todos os presbíteros e também vai nos pastorear. E também é através do bispo que nós recebemos o sacramento da confirmação, assunto que nós tratamos no vídeo passado. Vale lembrar também que às vezes, em casos extremos, o padre pode sim ministrar o sacramento da confirmação, mas isso requer uma autorização do bispo. Dentre os 3 graus, nós também temos a ordenação presbiteral, que seria a ordenação dos sacerdotes. Esse sacerdote que acompanha você aí na sua comunidade, na sua paróquia. No momento da ordenação, o bispo invoca a força de Deus sobre a vida desta pessoa que está ali disposto a assumir um serviço. É importante a gente lembrar que no momento dessa ordenação, os sacerdotes eles recebem, vamos dizer assim, um selo. Esse selo ele não se desfaz jamais. Ou seja, não existem ex-sacerdotes. A partir do momento que você faz uma vez o voto, você se torna, sim, um sacerdote para sempre. A função do presbítero, ou como a gente costuma dizer, do sacerdote, é auxiliar o bispo. Tanto que no dia da ordenação, ele promete ali diante do bispo, diante da igreja que está acompanhando, ele promete obediência, fidelidade a tudo aquilo que ensina a igreja. Além de ajudar o bispo em todo o trabalho, na sua paróquia e tudo mais, ele tem as funções muito importantes, que é a de celebrar todos os sacramentos, que são 7, e também de celebrar a Santa Missa, para que nós possamos vivenciar aquilo que Jesus pediu, o memorial da sua paixão, morte e ressurreição. Dentre esses 3 graus, nós também temos a ordenação diaconal.
A ordenação diaconal, ela pode ser sim para homens casados, ou ela também pode ser para homens celibatários. O que é isso? Pessoas que optaram por não contrair o matrimônio. Assim como o presbítero, o diácono também recebe esse selo que não se desfaz jamais. Por isso é sempre bom lembrar da importância de você analisar a sua vocação antes de fazer as suas escolhas. A vocação, ela é algo muito importante e precisa ser bem discernida para se fazer uma escolha que seja bom para você e que também seja bom para as pessoas. Porque a gente precisa sempre lembrar que o sacramento da ordem é um sacramento de serviço, é um sacramento de se colocar à disposição das pessoas. Quem pode receber esse sacramento? Todo e qualquer homem que seja batizado e católico e também chamado pela igreja. Então existem esses dois lados, a vocação que te chama e a igreja também que acompanha você nesse processo de maturidade da sua vocação. E aí a gente vem para aquela parte que todo mundo sempre fala, mas por que o padre não pode casar? Na verdade, o sacramento da ordem ele já é um casamento. É onde o padre casa-se com a igreja de Cristo. Ou seja, ele assume toda a responsabilidade de cuidar das diversas famílias que fazem parte ali da comunidade, da paróquia. Então, por isso, não casa. Um outro motivo também que a gente vê nos documentos da igreja é lembrar que Jesus optou pelo celibato. Por isso que nós precisamos sempre orar pelos nossos sacerdotes, orar pelas vocações, porque são eles que podem trazer Jesus para nós. Já dizia São João Maria Vianney, se encontrar um anjo na rua e um padre, beije primeiro a mão do padre, porque o padre pode trazer Jesus até você. Agora que nós conhecemos um pouquinho sobre o sacramento da ordem, que nós possamos intensificar nossas orações para que novas vocações sejam despertadas de maneira santa e que conduzam a sua igreja mais próxima do Senhor. E agora eu quero chamar para dar continuidade nesse vídeo um casal que vocês vão adorar muito conhecer, Davi e a Carol, que vai falar com vocês sobre matrimônio. Chega mais, pessoal! Fala bem assim, ó, eu sou o Davi da Carol, tá? Porque ali tá dizendo que é uma só carne, então você é meu. E eu sou tua, né? Claro, né? Fala galera, que a paz de Jesus esteja no coração de vocês. Eu sou o Davi da Carol. E eu sou a Carol do Davi. E hoje nós vamos estar falando sobre o sacramento do matrimônio. E para que nós possamos conversar sobre esse sacramento tão importante, nós precisamos primeiro compreender o que é matrimônio. Segundo o dicionário Davi, o que ele nos explica? Segundo o dicionário, matrimônio é a união feita de maneira voluntária entre duas pessoas que, estabelecida pela lei, caracteriza a origem de uma família. Segundo a igreja, matrimônio é um pacto entre o homem e a mulher que desejam se unir-se em uma só carne, formando assim uma pequena comunidade. A sua casa se torna uma pequena comunidade. E essa comunidade é regida pelas leis de Deus. Segundo o catecismo da Igreja Católica, Deus, que é amor e criou o homem por amor, chamou-o a amar, criando o homem e a mulher. Chamou-os ao matrimônio, a uma íntima comunhão de vida e de amor entre si. Assim, eles não são mais dois, mas sim uma só carne, como nos diz no livro de São Mateus. Para que o casamento, para que o matrimônio seja legítimo, existem 3 elementos que são fundamentais. O primeiro elemento é o consentimento livre. Então as pessoas precisam ter consciência do que estão fazendo e fazer de livre e espontânea vontade. O segundo elemento é a concordância de que é uma união para a vida toda, então é até que a morte os separe. E o terceiro elemento é a abertura aos filhos. Então não basta eu estar apaixonada e querer ficar o tempo todo com o meu noivo, né? Eu preciso entender que isso terá que ser para a vida toda. E além disso também eu não posso entrar no matrimônio pensando em ter filhos daqui 5 anos, 10 anos. Quando eu terminar a minha faculdade, quando eu conquistar a minha casa própria. Não, quando você decide casar, se unir em matrimônio com uma pessoa, você precisa estar aberta a gerar filhos, porque esse é um dos fundamentais sentidos de estar casando, né? Gerar filhos para o céu. Ao abençoar o homem, no livro do Gênesis, Deus disse: frutificai e multiplicai-vos.
Essa multiplicação, que são os filhos, cabe ao homem e à mulher dentro do matrimônio criá-los segundo a lei de Deus. Como eu já tinha comentado, né? Na comunidade, as leis que regem são as leis de Deus. Nós temos que criar filhos para o céu, para que eles consigam conviver na terra, mas almejando sempre o céu. E como é feita uma celebração do matrimônio? Muitas pessoas acreditam que para que o sacramento aconteça é essencial que tenha um padre, porque o padre vai nos casar. Na verdade, não é assim que funciona. O padre está ali para assistir o casamento. Quem vai casar é o homem e a mulher. O padre é a persona Christi, que vai estar abençoando aquele matrimônio. A celebração do matrimônio tem uma regra, que precisa acontecer publicamente. Precisa haver algumas testemunhas. Não precisam ser muitas, mas precisam ter, pois os noivos serão interrogados. Entre essas perguntas está se o casal é aberto aos filhos e também que precisam respeitar um ao outro, sendo fiel, amando e respeitando na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, por todos os dias de sua vida. Enquanto sacramento, muitos teólogos inclinam-se ao sentido de que o momento da instituição do matrimônio, com conhecimento de Cristo e de sua mãe, foi nas bodas de Caná. Outros teólogos alegam que Jesus institui ali como sacramento o matrimônio quando foi questionado sobre a lei de repúdio de Moisés. E Jesus responde que o que Deus uniu, o homem não separe. No vídeo de hoje, nós falamos sobre os sacramentos de serviço, ordem e matrimônio. No próximo vídeo, estaremos falando sobre os sacramentos da cura. Até mais! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar, assine o canal para mais vídeos sobre o tema e aproveite para assistir o nosso último vídeo. E até a próxima!